Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Bom estar com vocês mais uma vez, sempre bênção estar aqui, nessa casa muito abençoada. Hoje eu estou acompanhado, Rafael, minha ovelha, está aqui comigo, e grato por mais uma oportunidade de pregar o Evangelho. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, texto muito conhecido de todos nós. Nesses primeiros dias do ano, eu estou revisitando Atos dos Apóstolos e a partir do versículo 1. Vamos lá? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Somente até aí. Geralmente, a maioria das pessoas tendem a olhar para o Pentecostes como um referencial histórico. E, de fato, Pentecostes é um referencial histórico. Em Pentecostes, a igreja efetivamente nasce. Porém, Pentecostes não é só um evento histórico. Pentecostes é um marco referencial da obra do Espírito na vida da igreja. Pentecostes é denominado Pentecostes, mas por causa da festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, onde os judeus celebravam a colheita. No entanto, o derramar do Espírito Santo para nós é o que nós denominamos. O nosso Pentecostes não está associado a outra coisa senão ao derramamento do Espírito. E em se tratando de derramamento do Espírito, há episódios onde ele acontece no livro de Atos. Como eu disse, esse ano, junto com a minha igreja, com a igreja que sou pastor, nós estamos em uma nova meta de leitura da Bíblia. A gente está lendo, nosso ano é o ano da profundidade, e nós estamos habitando uma semana em um único capítulo. Todos os dias nós lemos o mesmo capítulo, e nós vamos mais lento, mas vamos mais fundo. Esse ano o Espírito tem nos direcionado a investir na profundidade e permitir que Ele nos leve à extensão. Há nos nossos dias uma preocupação muito grande com a extensão, mas o segredo da extensão é a profundidade. Um teólogo disse que a igreja brasileira ela é extensa como o oceano, mas é profunda como uma piscina. Então, assim, eu tenho me desafiado a ficar mais tempo e olhando para o Pentecostes, eu consegui identificar algumas marcas que ele produziu na vida da igreja do primeiro século e que o derramar do Espírito
promove na igreja de hoje. Por isso a mensagem que hoje eu vou pregar é o Pentecostes que precisamos hoje. Porque o Pentecostes não é um evento isolado da história, mas é um modelo a ser reproduzido. A prova disso é que só no livro de Atos, pastor Sandro, tem vários momentos similares a esse. Aqui em Atos 2, que nós lemos, é o mais comum, é o primeiro, é o mais famoso, portanto, é um derramamento do Espírito sobre uma pequena comunidade com 120 pessoas, estritamente judaica. Então esse primeiro derramamento vai envolver os apóstolos, os discípulos que permaneceram ali, obedecendo a orientação de Jesus, que ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. É um derramamento estritamente entre judeus, para os judeus. Se você avançar alguns capítulos, em Atos, capítulo 8, Filipe vai ser enviado à cidade de Samaria, vai pregar em Samaria, vai ter um grande avivamento em Samaria, muita gente vai se converter, e depois os apóstolos chegam. E quando os apóstolos chegam, Pedro ora, e o Espírito Santo desce sobre os samaritanos. Em Atos 10 vai acontecer de novo. Pedro, em uma experiência sobrenatural, tem uma visão que culmina na sua ida a Cesareia, na casa de um centurião chamado Cornélio. E ali ele prega o evangelho, aqueles gentios se convertem, e quando ele ora, de novo o Espírito é derramado. E por fim, em Atos 19, Paulo chega na cidade de Éfeso, encontra ali uma pequena comunidade, uma pequena congregação com 12 pessoas, se não estou equivocado, e ele faz uma pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E a resposta deles é impactante. Eles dizem: não, nós nem sabíamos que havia Espírito Santo. Aí Paulo pergunta: então, vocês foram batizados em quê? E eles dizem: no batismo de João. Aí Paulo explica: não, esse é o primeiro batismo, é o do arrependimento. Agora, eu acho interessante a forma prática como Paulo resolve a questão. Ele diz: já não recebeu, então vamos orar. E aí ele ora e todo mundo é batizado com o Espírito Santo. Por que eu fiz essa exposição? Não é para mostrar meu conhecimento sobre o livro de Atos, mas é para extrair um princípio simples. Pentecostes não é um evento isolado, é um protótipo da obra do Espírito na vida da igreja. Então, se tem Pentecostes no capítulo 2 para os judeus, no capítulo 8 para os samaritanos, no capítulo 10 para os gentios e no capítulo 19 para a igreja, nós podemos acreditar que tem Pentecostes para hoje. Nós podemos esperar. A descida do Espírito Santo não pode ser programada, agendada, mas deve ser aguardada com expectativa. A descida do Espírito Santo pode ser idealizada, mas não pode ser controlada. A descida do Espírito Santo é sobre isso que eu quero falar hoje. Marcas do Pentecostes que nós precisamos viver hoje. A primeira delas eu chamo de alinhamento. Repete comigo: alinhamento. Em obediência, fica comigo aqui porque é um pouco complexo isso que eu vou explicar. E se você não me ouvir com bons ouvidos, pode ser que você não me entenda. A descida do Espírito Santo, a primeira que nós lemos aqui, ela acontece, como eu disse, em obediência. Jesus disse aos seus discípulos, antes da sua ascensão: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e assim vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isto é, antes de começar a obra efetiva da igreja, espera esse revestimento. E aí eles ficam em obediência, em fé nessa palavra do Cristo, eles permanecem em Jerusalém, em oração. O que se construiu de equívoco é que foi a oração daqueles 120 discípulos que atraíram o derramamento do Espírito, e isso não é verdade.
O Espírito não desceu porque a igreja estava orando. O Espírito desceu porque Jesus disse que ele seria derramado. A ação dos discípulos em buscar, em orar, em perseverar em oração, como nós lemos aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A busca e a obediência deles não determinaram o derramar do Espírito Santo. A busca deles não determinaram aquilo que Deus faria. Assim como a nossa busca não determina o que Deus vai fazer. A busca deles posicionaram eles para participar daquilo que Deus ia fazer. Meus irmãos, isso é tão sério que eu estou falando aqui, que em alguns sermões que eu já ouvi, alguns deles ouvi repetidamente. Não, Deus não aguentou. Eles oraram o primeiro dia, o segundo dia. Eu sei que o pregador pentecostal gosta de dar um. Mas a gente está vivendo um tempo de maturidade. A Bíblia não precisa de advogados, meus irmãos. O reino de Deus não é um reino de advogados. Jesus não disse ficar em Jerusalém e quando vocês forem revestidos de poder, vocês serão meus advogados. O reino de Deus é um reino de testemunha. A igreja não precisa ser defendida por ninguém. O evangelho não precisa da ajuda de ninguém. Entenda, a nossa busca por Deus não determinará o que Deus vai fazer, porque Deus é soberano, porque Deus é Senhor, dele é o querer e o efetuar. Ele abre a sua boca, diz o salmista, e a terra toda se derrete. A sua busca não determina o que Deus vai fazer, mas alinha o seu coração ao coração dele, te coloca no lugar certo, na hora certa, para viver tudo aquilo que Deus tem. Eu estou muito animado para pregar hoje aqui. E se eles não fossem, a pergunta que eu vos faço, e se eles ignorassem a palavra do Cristo? Estou conseguindo nem parar para beber água, estou inquieto. E se ninguém fosse, pastor Sandro? E se fosse um? Se todo mundo dispersasse, só ficasse Pedro, se só ficasse um, o Espírito seria derramado. Se não tivesse nenhum, ele seria derramado. Porque não é? A sua busca não determina o que Deus vai fazer, mas te coloca exatamente no lugar aonde ele vai. Alinhamento! A profecia é sobre tudo a respeito de Jesus. O lugar que ele nasceria, que ele nasceria numa virgem, de uma virgem, até as moedas que ele seria vendido. Há detalhes sobre toda a vida de Jesus no Velho Testamento. E várias vezes Jesus, o texto, principalmente Mateus, quando Jesus faz alguma coisa, diz assim, Mateus, para que se cumprisse. Porém tem um episódio na vida de Jesus que não foi profetizado por nenhum profeta da antiga aliança. É o episódio da ocasião em que ele vai, levado por seus pais ao 8º dia, ao templo para ser apresentado. Isso está profetizado. Mas na ocasião da sua apresentação, tem dois personagens que ganham destaque, Simeão e Ana. Eles só aparecem nesse texto. Não há nada sobre eles. Mas quando Simeão pega Jesus, ele sabe que Jesus é o Cristo, ele diz, agora sim.
para quem está do seu lado, alinhamento. Quem busca profundamente o coração de Deus vai ouvir segredos de Deus, vai ouvir coisas. Eu vi uma experiência no ano de 2019 sobre alinhamento. Estava numa jornada de jejum. Não é sobre isso que eu estou pregando hoje, mas não existe nada que te alinhe mais ao coração de Deus que nem jejum. Deturpar o jejum, ensinar a gente a jejuar para ganhar, é mentira. Jejum não é para conquistar, jejum é para te matar. E quando a tua natureza carnal morre, a tomada liga no céu. Quer ouvir Deus, irmãos? Jejum é velho isso, né? É antigo isso, né? Mas você, enfim, estava numa jornada de jejum e fui pregar em Vitória. Fui atender um final de semana em Vitória, algumas igrejas. E estava lá o navio Logos Hope, que é uma missão internacional, que é uma biblioteca só com livros cristãos que entram em países fechados através da literatura. E eu fiquei hospedado na casa de um pastor. Ele disse: eu agendei para ir visitar o navio. Você quer ir? Quando eu estou pregando em alguma cidade, eu geralmente não saio do hotel, da onde eu estiver. Eu fico descansando. Eu não saio. Isso é um protocolo meu, não estou dizendo que é via de regra. Se eu vou para passear, eu só passeio. Se eu vou para pregar, eu só prego. Sou eu. Mas como eu estava na casa do Santo Varão, todo mundo saindo, eu fiquei constrangido. Falou: se quiser dá para ir. Aí eu fui. Eu fui só para um passeio turístico. Irmão, mas quando eu cheguei lá dentro, o Espírito Santo começou a me visitar. Eu comecei a chorar. Falei: gente, comecei a fazer vergonha. A guia dando, não, aqui, falando sobre o navio, e eu... Era no ano de 2019. Final do ano de 2019. Eu comecei a chorar porque eu comecei a ouvir o Espírito Santo dizendo: eu estou reposicionando a minha igreja. Assim como esse navio, há tantos anos não vinha à América do Sul e tantos anos não virá. Esse navio veio para a América do Sul como um sinal profético de que eu estou redirecionando a missão e estou redirecionando a tua vida. O Espírito Santo gritou para mim, pastor. O Espírito Santo gritou para mim: levanta a âncora, porque eu estou redirecionando a tua vida. Comecei a chorar. 2 anos depois eu estava, 2 anos não, isso foi 19, 22, eu estava na cidade de Petrópolis, confortável, pastoreando uma igreja belíssima, com um ótimo salário, morando numa ótima casa, vivendo confortavelmente. E o Espírito Santo me visitou, me levou de novo ao navio e disse: chegou a hora, levanta a âncora, porque é hora de partir rumo ao desconhecido. Eu estou contando isso aqui para você. Quem caminha ouvindo a voz de Deus, quem caminha de joelhos, quem caminha de joelho pode andar devagar, mas não tropeça. Não são dos velozes a vitória, não são dos fortes a vitória, mas a vitória vem do Senhor. Alinhamento. O livro de Atos é chamado de Atos dos Apóstolos, mas poderia ser chamado para muitos teólogos de Atos do Espírito Santo, porque a ênfase de Atos é o Espírito Santo. Em todos os capítulos, de forma diferente, tem o Espírito Santo alinhando a igreja ao seu propósito. Atos capítulo 27 é um dos meus textos favoritos. Paulo está indo levado a Roma, preso para ser julgado pelo imperador para quem ele apelou. Na partida ele diz:
vai ter tempestade, mas ele é só um prisioneiro, ninguém ouve. Não é de hoje que as pessoas escolhem a quem ouvir, não baseado no quanto ela tem de Deus, mas no status quo que ela possui. É por isso que está cheio de pregador endividado para ter carro bonito, para usar roupa cara, porque se ele não tiver uma credencial financeira, ele não é ouvido. Não, sempre vai ter quem ouça um profeta de Deus. Sempre vai ter pessoas sempre vai ter aquelas pessoas do paladar aguçado que comem a sopa envenenada e diz: tem morte nessa panela. E aí ninguém quis ouvir Paulo. Embarcaram tempestade. No meio da tempestade, eles jogando carga fora, fazendo tudo, decidiram matar os prisioneiros. E Paulo tranquilamente se levanta. Parece até a esposa que diz: eu avisei. Eu avisei. Irmão, um segredo aqui, parênteses, chaves e colchete. Parênteses, chaves e colchete. Se a tua mulher falar que vai dar errado, vai dar errado. Vai dar. Fecha parênteses, chaves e colchete. Elas sabem das coisas. O Paulo diz: eu avisei. Eu avisei que não era para embarcar. Não quiseram me ouvir. Velho, prisioneiro, sem status, sem seguidor no Instagram, sem título, sem teologia. Um dia eu fui pregar numa igreja, a pessoa perguntou: o senhor o quê? Eu falei: pastor. Ela: mais o quê? Falei: pô, tá brincando, cara. Demorei maior tempão. Só pastor? Bota aí, primo, irmão do Batman. Yeah. Esse tempo tá perdido. E aí no meio do furacão, no meio da tempestade, estão querendo matar todo mundo. Paulo se levanta e diz: ei, para. Eu avisei lá atrás que ia dar errado, que ia ser perigoso. Vocês não me ouviram, mas vão me ouvir agora. Pode ficar todo mundo dentro do navio, porque essa noite o anjo do Senhor me fez uma visita. O anjo do Senhor me fez uma visita e falou que a carga vai se perder, o navio vai se perder, tudo vai se perder, mas enquanto eu estiver aqui, agora eu não consigo resistir à tentação de fazer um paralelo rápido. Olha pro náufrago do Antigo Testamento, porque a Bíblia é cheia de links. O náufrago do Antigo Testamento, o Jonas, se ele fica no navio, todo mundo morre. Para salvar o navio, ele tem que sair. O Paulo, se ele sai do navio, quem está do seu lado: alinhamento. Segunda marca do Pentecostes que precisamos hoje está no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. A fala é o que nos dá conexão, organização e controle. A antítese desse texto é Gênesis 11, onde os homens em rebelião à ordem de Deus, que era crescer, multiplicar e encher a terra, decidiram construir uma torre tão alta a ponto de tocar o céu e se estabelecer em torno dela. É uma decisão rebelde.
Na verdade, eles estão querendo se proteger caso aconteça outro dilúvio. Eles sobem para a torre e ok. A mensagem da liderança em Babel é: nós queremos estar no controle. E aí Deus olha para esse projeto e desce. Faz com que eles falem idiomas diferentes, línguas diferentes. E se a língua não é dominada, o controle se perde. A gente só tem controle porque a gente fala e é compreendido. Segunda marca do Pentecostes é perda de controle. Porque eles não falam aquilo que querem, mas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Não tem avivamento se a gente quer continuar no controle. Não tem avivamento e derramamento do Espírito se a gente quiser controlar. Porque a obra do Espírito, eu disse ainda há pouco, pode e deve ser buscada, esperada, mas nunca programada e controlada. Quando o Espírito vem, eles começam a falar em outras línguas. Há uma discussão teológica entre continuistas, que somos nós, que acreditamos que os dons são para hoje, e cessacionistas que não acreditam, os tradicionais. É difícil encontrar um tradicional. Não acredita até que precisa. Não acredita até que precisa de uma experiência mais forte. Mas o tradicional diz que não foi línguas estranhas, glossolalia, como nós chamamos em teologia. Dizem que foi idiomática. Eles passaram a falar idiomas diferentes, cada um conforme a sua origem. E o milagre não era a fala, segundo os cessacionistas. O milagre era no ouvido. Como eu sou pentecostal, eu acredito na primeira opção. O milagre era na fala. Mas a grande questão não é o falar em línguas, não é o tema que eu vim pregar hoje aqui, mas é o que ele promove na vida dessas pessoas. Porque eles passam a falar em línguas e deixam de falar um idioma só. Eles passam a falar várias línguas e o Espírito vai traduzindo. Então, se o milagre é na fala de quem fala ou no ouvido de quem ouve, para mim não importa muito. A grande questão é: se fala conforme o Espírito lhe concede, não tem controle. Não falo o que eu quero, eu falo só aquilo que o Espírito me permite falar. A segunda marca do avivamento que nós precisamos, do Pentecostes que nós precisamos hoje, é a perda do controle. Porque o controle não é só uma mania, o controle não é só um sentimento. O teólogo João Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos, e o controle é o Deus desse tempo. As pessoas pagam caro para se sentir no controle. As pessoas investem caro para se sentir no controle. As pessoas investem alto em diferentes aparatos para se manter no controle. Mas na questão do derramar do Espírito, nós não podemos ter as duas coisas. Ou nós vamos manter o controle conosco e vamos bloquear e vamos deixar de viver o derramar do Espírito, ou nós vamos abrir mão do controle e deixar que Ele nos controle. E perder o controle, eu vim aqui dizer para você: controlar é pesado demais. Controlar é cansativo demais. Controlar do seu jeito pode até te dar a sensação de estabilidade. Do jeito de Deus pode e vai te dar a sensação de desgoverno. Mas quer uma boa? Quer uma palavra de Deus? É melhor ficar desgovernado com Deus. É melhor perder o... Eu não sei você, mas eu vim aqui para desgovernar. Eu quero ficar desgovernado. Em Babel, Gênesis 11, eles buscam o governo, o controle. Em Atos 2, em Pentecostes, eles estão reunidos, eles estão totalmente rendidos. Jesus só disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder.
Mas Jesus não deu uma cartilha manual sobre como seria esse episódio. Imagina, irmão, você esperar por algo que você nunca vivenciou e nem sabe como vai acontecer. 1 milhão de coisas estão passando na cabeça deles. Será? É tão confuso que até a explicação de Lucas, que é o escritor mais detalhista da Bíblia, é meio confusa. É como um vento, mas não é vento. É impetuoso, mas também é veemente. É língua de fogo que voa e que pousa. O Lucas, coitado, fez o melhor que ele pôde para nos explicar. Porque na verdade, experiência com Deus não é... Experiência com Deus não é sobre o quanto você consegue explicar, mas sobre o quanto você experimenta ela. Para de querer o controle. Para de criar. Gente, isso aqui é muito sério que eu estou falando. Porque se você assume o controle, ele fica com você, irmão. É do teu jeito. Não, mas isso nunca aconteceu aqui. Mas sempre foi assim. Mas isso não é costume nosso. Você precisa escolher se vai preservar o seu protocolo ou se vai deixar que o Espírito Santo controle e faça do jeito que Ele quer, ou se você vai abrir mão. Alguns anos atrás, vi uma experiência que quebrou minhas 2 pernas. Eu estava conduzindo uma oração com os jovens da igreja. Eu era um jovem líder, muito empolgado, muito teórico, seminarista, muito arrogante, controlando. E a gente estava ali orando numa casa, aí o telefone tocou. Como eu era o líder, deixei a galera lá queimando e fui abrir a porta. Chegou um jovem da igreja que estava totalmente desconectado, não passou ali por acaso, vindo de um futebol, todo sujo, de bermuda, camiseta. E eu perguntei para ele, controlador eu. Falei, o que você está fazendo aqui? Eu fiquei sabendo que o pessoal vinha orar e eu decidi vir orar também. Falei, quem te convidou? Aqui é sol? Ele falou, não, ninguém me convidou não, mas a casa é sua? Abusadinho ele, abusadinho. Rebelde. Eu disse, não é minha não, mas eu que estou liderando a oração. Ele, agora não pode orar? Eu falei, desse jeito? Pô, nem tomou um banho, cara. Você está vindo do futebol. Ele já não me deu muita confiança, passou pelo portão e entrou. E pior, o pessoal estava orando, o movimento do Espírito. Ele nem esperou acabar, cara. Ele já entrou assim, ó. E eu atrás furioso, no controle. Falei, cara, sem noção, meu. Vontade de pegar ele pela camisa assim, puxava, cara. Desde que o mundo é mundo, você espera a oração acabar. Ele, não, com licença. Não durou 30 segundos a minha fúria, irmão. Porque quando ele entrou na roda, parece que estava tendo um curto-circuito ali. Aí vai rodando. Quando chegou nele, pastor Sandro, o cara foi batizado com o Espírito Santo e começou a falar uma língua estranha, tipo japonês, cara. Todo mundo ficou quieto, meu. Todo mundo se desligou na hora para ouvir aquele cara. Todo respeito, né? Preconceito, pretinho. No japonês, irmão. No japonês. E eu, humilhado, quebrantado, no auge da minha arrogância e dos meus 16 anos, aprendi uma lição sobre derramamento do Espírito. Ou você controla ou você experimenta. Ou você controla ou você experimenta. Ou você controla ou você experimenta.
desisti de controlar. Naquele dia eu desisti de controlar e me rendi. Gente, estou terminando já. O desejo de controlar é tão grande que os controladores da fé, os fiscais do Espírito Santo, agora querem controlar qualquer detalhe, qualquer letra musical que tenha uma ideia que ele não entenda. Ele já quer questionar. Pode cantar? Minha irmã chegou na igreja para mim. Isso acontece na minha igreja. Ele disse para mim: pastor, a gente cantou uma música hoje no culto que é uma heresia. Falei: minha filha, entra na fila que a gente canta um montão. O Espírito Santo é tão bom que ele vai peneirando aquilo que é ruim. Vou botar um filtro teológico aqui, minha filha. Ela: o senhor acha? Falei: mas o que é? Ela: não, a gente cantou uma música que é sobre a presença de Deus. Olha só. Inclusive eu mandei uma mensagem no Instagram do cantor dessa música. Eu estou esperando até hoje ele me dar uma resposta. Nossa, alecrim dourado. Alecrim de Jeová. Mandou, é? É porque a música diz o que dizer, o que fazer quando ele vem. Me ofendeu logo essa, pô. Logo que eu gosto. Pro azar dela, ela foi na playlist do pastor, na minha devocional. Ela: pastor, tem uma semântica, doutora em língua portuguesa. Doutora. Ela disse: não, porque eu já venho botando um currículo. Porque tem uma semântica. O Espírito Santo não vem. Deus é onipresente. Eu falei: filha, você está tão equivocada. O pastor vai explicar. Existem duas formas, teologicamente falando, da manifestação da presença de Deus. Como um Deus onipresente, você tem razão. Ele está em todos os lugares. Não há 1 milímetro, 1 centímetro do cosmos, do planeta, que ele não esteja lá. Agora, a segunda manifestação não é a manifestação da onipresença. É revelação da sua glória. Por onipresença, Deus está em todos os lugares. Mas em alguns lugares Ele deseja se revelar. Irmão, eu estou sentindo a revelação da sua glória. Em alguns lugares Ele deseja se revelar. Aí eu fui dando exemplos, como no templo de Salomão, ele decidiu revelar a sua glória, e os sacerdotes não se contiveram e caíam pelo chão. Em Pentecostes ele foi derramado e revelou sua glória. Em Atos 8, em Atos 10, 19. Em outros cultos, talvez a irmã nunca tenha participado, mas é exato, eu concordo com o André Aquino que canta essa música. Porque quando ele vem, eu não sei você, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei. Alguns aqui estavam aqui quando eu vim aqui pregar. Preguei algo muito similar ao que eu estou pregando aqui hoje, inclusive. Por que eu voltei nessa mensagem hoje? Porque eu não consegui falar metade do que eu queria mês passado aqui. Mês passado, no meio da mensagem, o senhor não estava aqui, eu senti vontade de sair correndo, irmão. Eu senti vontade, não, esse púlpito aqui me dá uma tentação. Irmão, no dia seguinte eu estou pregando. Quem estava aqui me ouvindo da última vez está percebendo que muita coisa passa pelo que eu só estou ampliando. Porque eu fiquei em débito, eu tenho um compromisso de pregar a palavra. Eu tenho em débito, eu tenho que voltar nisso lá nas Céus Abertos.
porque eu não sabia o que fazer. Sábado eu estava num culto, eu passei uma vergonha, irmão. Vou nem falar, talvez eu passe de novo. No meio da mensagem eu caí, irmão, no auge dos 115 quilos. E o pastor ficou com pena de mim. Falou: Nilton, coitadinho. Irmão, eu não sei você, mas eu não tenho. Quando ele diz o que fazer, o que dizer, cara, ele foi assertivo. Eu não sei se dou glória, eu não sei se eu grito, eu não sei se eu corro, eu não sei se eu pulo. Não tem expressão humana, não tem expressão física. O meu português não cabe. Não. Dá para levar o que dizer? O que dizer, o que fazer? Levanta a tua mão e adora Jesus. Não cabe, meu português não cabe, minha teologia não cabe. Quando ele vê aqui, mais que ser bem-vindo. Ai, moço, nós te desejamos outra vez. Aqui o que dizer, o que dizer, o que fazer. Presença de Deus. Aqui, e mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Só para mim não ir para casa.
entalado de novo, igual o mês passado. Na presença de Deus, o meu português fica insignificante. O meu conhecimento, a minha teologia fica insignificante. A minha experiência, gente, isso é tão sobrenatural, porque o mais leigo aqui nessa igreja já participou de culto o suficiente para saber como o culto funciona. Por que a gente não enjoa de culto? Se a gente cultua a vida inteira. Paulo explica, quando ele diz, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis. Agora, Deus é tão bom com a gente, e sabe que palavras humanas não seriam capazes de expressar a alegria que o nosso espírito sente ao perceber a presença revelada e manifesta dele, que nos deu um presente para esses momentos. Ele nos deu uma linguagem. Ele nos deu uma linguagem que não é nem hebraico, nem aramaico. Os cientistas, os teólogos reformados, irmão, quer uma dica aqui? Não vá para a internet ouvir reformado falar sobre línguas estranhas. Línguas estranhas é mistério tão profundo que todo aquele que tentou racionalmente explicar essas línguas se perderam. Línguas estranhas é um presente de Deus. Quando o hebraico não funcionar, quando o inglês não funcionar, quando o português não funcionar, quando você não souber o que dizer, por isso que Paulo diz, quem fala em línguas não fala homens, isto é, línguas estranhas não é acessível pelo escrutínio da razão. Quem fala em línguas, diz Paulo, não fala homens, fala Deus. Mas fala Deus. O pastor Luciano diz que quando você fala em línguas na terra, aquele telefone vermelho, aquele que fica na sala do trono, só o CEO da empresa tem acesso, só o presidente tem acesso. Línguas estranhas é uma linguagem de oração e adoração. Quem fala em línguas, fala a Deus e não a homens. Fala a Deus e não a homens. Língua de oração, língua de louvor, língua de acesso a Deus, a Deus, a Deus, a Deus, a Deus. Então, em nome de Jesus, se você é batizado com o Espírito e sabe falar em línguas, fale com Deus, fale com Deus, adore a Deus em línguas estranhas. E quem não é batizado com o Espírito Santo, seja agora, seja agora, seja agora.